Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer para vocês o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então o apóstolo Paulo está orientando a igreja, conversando com a igreja sobre como os cristãos de lá deveriam se comportar, como eles deveriam tratar uns aos outros, né? Para que houvesse paz na igreja e para que a igreja, em paz, pudesse pregar o evangelho, anunciar a salvação àquela cidade e proclamar que Jesus Cristo voltaria para buscar a sua igreja. Então, quanto à vontade de Deus e os planos de Deus em Cristo Jesus, não resta a menor dúvida, eles vão se cumprir. Mas quanto ao comportamento da igreja, a atitude dos cristãos, depende de cada um de nós, diariamente. A história da igreja, né, avança, aí já 2000 anos se passaram e a igreja continua na estrada, pregando o evangelho, testemunhando e lutando. E os membros, né? Eu costumo dizer lá na minha igreja, a igreja é o resultado de todos nós. Então, nós, os membros, os discípulos de Jesus Cristo, os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, temos a responsabilidade de cooperar com Deus, cooperar, deixar que Ele possa nos usar com liberdade e com poder para abençoar as nossas vidas, abençoar nossas famílias e abençoar o mundo, abençoar as pessoas que estão lá fora, tá? Então o apóstolo Paulo está ensinando sobre esse assunto e ele chega e diz: olha, quanto ao relacionamento de vocês, o trato, o modo de vocês lidarem uns com os outros deve ser assim. Deve ser assim, né? Suportando-vos uns aos outros. Às vezes, o relacionamento interpessoal, ele chega a esse extremo, né? Não é mais um relacionamento proveitoso, as pessoas não estão mais se entendendo, mas como irmãos em Cristo Jesus, precisam suportar, aguentar o peso, a carga. O outro está sendo uma carga para mim. Então, mas é meu irmão e eu preciso suportá-lo. Eu preciso me esforçar para que a gente não rompa o relacionamento, para que a gente não acabe com o relacionamento. Então, suportando-vos uns aos outros. A gente fica nesse nível mesmo, no nível de suportar. Mas a gente continua junto. A gente continua junto, né? Continua orando uns pelos outros. E ele diz: perdoando-vos uns aos outros. Quando ele diz perdoando-vos uns aos outros, significa que eu preciso perdoar, mas também preciso de perdão. Às vezes eu preciso de ajuda, preciso de compreensão, preciso que meu irmão seja paciente comigo. Então nós devemos nos perdoar mutuamente. E aí, se alguém tem queixa contra o outro, né, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, quem tem uma queixa se sente prejudicado, se sente do lado certo, do lado da razão. Então, questiona o outro. Então, como é difícil, o outro nos escapa, nós não temos condições de legislar sobre o outro, exigir que o outro faça isso ou aquilo, então cabe a nós, de acordo com o apóstolo Paulo, perdoar. Não dá para conversar, então vamos perdoar. Por que nós devemos fazer isso? Porque ele disse: Jesus Cristo fez isso por nós. Jesus Cristo nos suportou, ele nos tolerou.
Ele nos amou e ele nos perdoou. Nos perdoou. Perdão pleno, perdão total. Então, a exemplo de Cristo, como cristãos, devemos também perdoar uns aos outros. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, isso só é possível por causa disso, né? O amor de Cristo nos ensina a amar o nosso irmão, a amar a outra pessoa. Se Jesus suportou as ofensas, também nós devemos suportar as pessoas que nos ofendem, né? Se Jesus Cristo perdoou aquelas pessoas que ofenderam a ele, também nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, né? Então, no lugar da queixa, o perdão, né? O mundo está precisando de pessoas que perdoam. É verdade, amados. O mundo não sabe perdoar. As pessoas lá de fora não sabem perdoar, mas nós sabemos. Cristo Jesus nos habilita a perdoar. Precisamos aprender com Ele e buscar nele que o Espírito dele atue em nossos corações e nos ajude a perdoar uns aos outros, para que haja restabelecimento da paz e para que em paz possamos servir a Cristo e ajudar as pessoas lá de fora. Estão precisando de nós juntos, trabalhando de mãos dadas. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos orienta e nos ensina a respeito do amor, a respeito do perdão, a respeito dos nossos relacionamentos, mesmo quando eles são dificultados. Tenha misericórdia de nós. Dá-nos sabedoria, paciência, discernimento. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.